Olá, Ministério Pastoral e Aconselhamento. Vamos entrar agora na parte 2, que é o aconselhamento pastoral. Capítulo 1, a introdução ao aconselhamento pastoral. Em João 10, de 3 a 5, Jesus falou o seguinte: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falando, ele como bom pastor e nós como suas ovelhas, como é que o bom pastor age com as suas ovelhas, né? Então isso é uma base para o aconselhamento pastoral, porque Jesus, que é o bom pastor, chama as suas ovelhas pelo nome e essas ovelhas o seguem, ou seja, lhe obedecem, porque conhecem a sua voz. Então, aqui podemos ver o forte relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. E este é um ponto fundamental no estudo do aconselhamento pastoral. A ovelha não seguirá um estranho, não deve, uma boa ovelha não deve aceitar conselho dos estranhos. Porém, o pastor, que é um bom conselheiro, que é o conselheiro vamos dizer, efetivo, que Deus deu autoridade, que conhece a sua ovelha e permite também que a ovelha o conheça. Então há esse relacionamento que é essencial para um bom aconselhamento pastoral. Então, precisamos ter um entendimento aqui fundamental no aconselhamento. Quem é responsável? Tem uma diferença entre motivação e responsabilidade. O pastor pode oferecer conselhos e motivação, porém, a pessoa, a ovelha, quem é aconselhada, é que é responsável pela sua própria vida. Às vezes de ouvir o conselho, de ouvir o aconselhamento, de atender aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? O pastor precisa lembrar sempre que a pessoa aconselhada, ela deve estar disposta a mudar, porque se ela não estiver disposta a mudar, o aconselhamento não funciona, é furado. Então, tem muitos tipos de aconselhamentos, né, que a gente pode aqui listar. Aconselhamento para família, para casamento, para pré-matrimonial, financeiro, pessoas que estão debaixo de um problema de suicídio, né, situações dolorosas, abusos, crises na vida, fases da vida, como, por exemplo, quando a pessoa tem um primeiro filho, ou quando muda de cidade, coisas assim, uma falha moral, ou vícios, né, que está muito comum, internet, droga, álcool, pornografia, que está prendendo muitas pessoas nesses dias. Então, é interessante para uma pessoa que desenvolve o aconselhamento assim, metódico dele ter um arquivo, né, para cada área de aconselhamento, porque você pode usar casos que você já teve no passado como exemplo para que vem agora, né? Agora, é claro que quando você usar exemplos, manter a descrição e manter aquela relação entre pastor e aconselhado. Você não vai expor alguém para os outros, citando nomes e coisas desse tipo. Você cita exemplos, né? E a experiência é insubstituível. Se você tem informações arquivadas de como você ajudou os outros, isso vai ajudar muito no futuro. Essa é a parte, vamos dizer aqui, nós vimos da introdução ao aconselhamento. Capítulo 2 é a teoria
né? No ministério, em geral, a teologia deve ser base da prática. Uma boa teologia deve levar uma boa prática, porque a sua teologia vai determinar o seu comportamento. Do mesmo modo, em aconselhamento, é verdade que a teoria do aconselhamento deve formar a base para a prática. Então, tem várias teorias básicas aí, né, como se deve seguir. Tem um irmão que escreveu sobre o assunto, Joe Klober, e o William Kirwan. Você pode pesquisar nos livros deles, ele vai estabelecer uma boa teoria de investigar, de compreender o que está acontecendo, de definir o problema, de outras coisas importantes de estabelecer alvos para quem é aconselhado, de estabelecer métodos, planos e de avaliar. Essa é uma boa maneira de formar uma boa teoria. E sobretudo, isso deve ser baseado totalmente na palavra de Deus, não em outros tipos de materiais, né? Porque tem sido introduzido muito material na área de psicologia que não sou contra, não devemos ser contra, mas a base do bom aconselhamento é a palavra de Deus. E vamos para o capítulo 3, que seria a prática mesmo do aconselhamento. O que é necessário para ser um bom conselheiro? Primeiro, você tem que ser um cristão verdadeiro. Tem que ter nascido de novo, conhecer Jesus, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ser alguém que tem uma boa vida espiritual, mental e física, né? Ter os dons do Espírito Santo na sua vida. Ter os dons do Espírito Santo é algo essencial, como sabedoria, palavra de discernimento, revelação, palavra de conhecimento, e ter um coração pastoral, né? Ter empatia com quem você está aconselhando e ter compaixão dos aconselhados. Tudo se baseia no amor, né? Se você ama a pessoa que você está aconselhando, né, pode ter um bom fruto nisso. Quais são as habilidades necessárias para aconselhar? Primeira habilidade é a habilidade de ouvir. Apesar de muitas pessoas não serem boas ouvintes, 90% do processo de comunicação inclui diferentes formas de ouvir. Ouvir o conteúdo, ouvir para dar ênfase a alguma coisa, ouvir pela emoção, ouvir pela entonação da voz, ouvir com indicadores não verbais, né, como a posição do corpo, os gestos, a tensão, né, você presta atenção quando estiver ouvindo, né? Você sabe que nós somos, alguém disse isso, que somos 5 vezes mais rápidos para ouvir do que somos para falar. Então, a pessoa pode ter a capacidade de falar, em média, 120 palavras por minuto, mas temos o potencial de ouvir talvez 600 palavras por minuto. Por isso, a pergunta que é importante é o que você faz com o tempo extra ou o seu potencial de ouvir, né? Muitas pessoas devaneiam, muitas pessoas pensam no que vão responder, diminuindo sua habilidade de ouvir. Quando você está ouvindo alguém. E algumas pessoas são bons ouvintes, são ouvintes ativos, né? Elas vigiam durante o tempo que estão ali escutando, vigiam durante o tempo extra por dicas não verbais, né? Vigiam a entonação, o tom de voz. Talvez o mais importante tentam ser sensíveis aos indícios espirituais, né? O pastor que deseja ser um bom conselheiro efetivo deve ser um bom ouvinte de fato. Tem vários textos bíblicos que a gente pode colocar aqui para
ajudar nisso. Salmo, vamos abrir a Bíblia aqui, o Salmo 34, 15, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ainda no Salmo 116, vamos ver o que o salmista diz lá, versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu viver. Então é muito importante desenvolver essa capacidade de ouvir. Às vezes você vai num aconselhamento, basta ouvir. E muitas vezes a pessoa que está falando, puxa, que bom, né? Às vezes ela é curada ou liberta só pelo fato de você ouvi-la. As pessoas estão procurando alguém que as ouçam. Por isso é que o salmista diz que ama o Senhor porque Ele ouve. Obrigado, Senhor, o Senhor ouve a nossa voz. E outra coisa que é importante desenvolver é uma habilidade de fazer perguntas. Essa é uma das melhores ou boas capacidades que um conselheiro deve ter. Há 5 tipos de perguntas dentro de 3 categorias gerais que podem ser usadas no aconselhamento pastoral. As categorias são investigação pessoal, conscientização e definição do problema. Dentro da investigação pessoal, colhendo informação, o que você fez então, por exemplo, né? Um esclarecimento, como isso aconteceu? Ou dentro da conscientização, perguntas para pensar. Você sabe que errou, mas não viu um meio de evitar? Ou ainda dentro da conscientização, perguntas do tipo, você foi feliz até, né, de ligação? Ou definiu o problema, perguntas confrontadoras, por exemplo. Você alguma vez abraça seu filho? Quando foi a última vez que você disse que ama sua mulher? Então, essas são boas perguntas que a gente pode meditar sobre elas e desenvolver essa habilidade. E outra coisa importante que aquele que está aconselhando precisa desenvolver é uma habilidade para confrontar. Sempre comece a hora de confrontação com uma afirmativa de segurança para dizer à pessoa: eu entendo, estou a par das circunstâncias, considerei toda a situação. Sempre use as escrituras para confrontar uma pessoa, como está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos ver lá que o Paulo escreveu a Timóteo. Ele diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, essa é a base da confrontação. Seja firme quando for confrontar, seja específico. Quando chegar a hora de confrontar ou desafiar a pessoa, não ajuda você só dar uma noção ou ser vago. Precisa ir direto no ponto. Encoraje a pessoa com essa confrontação e permita que a pessoa responda. Agora, quais são as ferramentas para um bom aconselhamento? As ferramentas pode ser dar tarefa para a pessoa que está sendo aconselhada. Primeira ferramenta, dar tarefa. O João, vamos ver que João escreveu aqui no capítulo 9, versículo 7, Jesus falou: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, voltou vendo. Isso é o cego que Jesus curou, né? Então, Jesus deu uma tarefa, ir lá e se lavar. Desafia a pessoa a fazer algo para se ajudar e provar que o seu desejo é de ser
ajudado, né? Faça a pessoa responsável. Então, aquele cego tinha uma responsabilidade de se lavar no tanque Siloé, e ele precisava até de ajuda, né? Se ele não estivesse perto do tanque, alguém leva ele aqui no tanque. Outra coisa, algumas pessoas pedem ajuda, mas não estão dispostas a fazer o esforço de se ajudar. Elas dizem que querem mudar, mas não mostram isso em suas ações, ou continuam praticando as mesmas coisas. Dando uma tarefa para essas pessoas, você as ajudará a tomar uma ação corretiva para resolver o problema delas. No caso do cego, era voltar a ver, né? Pontos para lembrar, dentro das tarefas. Seja firme, dê tarefas depois de cada aconselhamento. Não inicie um novo aconselhamento até que você receba totalmente a tarefa anterior que foi realizada, até que você tenha tempo de terminar sua tarefa antes do próximo aconselhamento. A primeira tarefa deve ser mais fácil, que não gaste muito tempo. A tarefa deve ser específica, deve ser capaz de ser avaliada, e uma tarefa escrita às vezes funciona muito bem. E essa tarefa deve encorajar a pessoa a mudar. Por exemplo, se a pessoa tem um problema com lascívia, com sensualidade, então deve ser dada uma tarefa de estudar alguns versículos da palavra de Deus que iriam ajudar a pessoa e desafiá-la à mudança. E são uma das ferramentas importantes, tarefas. Segunda ferramenta importante, a própria Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a ferramenta mais importante do pastor para aconselhar, como já li em 2 Timóteo 3,16, que ela é apta para ensinar, corrigir, etc. Ajudará se usar uma Bíblia que tenha concordância, ou tenha índice de tópicos, ou se instrua a pessoa. A Bíblia pode ser usada para confrontar, ensinar, reprovar, corrigir, instruir em retidão, renovar a mente, mudar hábitos e meditar, confortar e encorajar. A palavra de Deus é essencial. O terceiro ponto da ferramenta é o Espírito Santo. Ele não é bem um ponto, ele é o Senhor. Vendo o que João fala no capítulo 16 sobre o Espírito Santo, que Jesus falou, O que ele falou no capítulo 16 sobre o Espírito Santo? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, a gente deve, aquele que aconselha, deve ter a confiança que o Espírito vai trazer revelação, entendimento, que vai dar ao aconselhador essa capacidade de discernir as coisas. Ora, então, para que o Espírito Santo manifeste os dons na sua vida, cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e fé, e por aí vai. Peça ao Espírito Santo que te dê o verdadeiro amor, porque é Ele que derrama o amor no nosso coração. E lembrar sempre que o Espírito Santo que é o verdadeiro conselheiro, é o paráclito, é uma palavra que significa aquele que vem ao lado, para abraçar a pessoa do lado, Isso aqui é paráclito, significa o conselheiro. Outra ferramenta fundamental no aconselhamento é a oração. Ora com a pessoa, ore pela pessoa. Samuel orava pelo povo de Israel. Ore com a pessoa, ore pela pessoa. Eu tenho um amigo que sempre, ele fala, posso orar por você? Ele é muito maravilhoso, está sempre orando pela pessoa. Então, ore. Segundo, quinto ponto, quinta ferramenta, encaminha a pessoa para outro conselheiro. Algumas vezes você pode
não está capacitado para aconselhar certas situações. Nesse caso, você manda para alguém mais sábio. Eu vou ainda dizer mais. Tem casos que muitas vezes você tem que mandar para um profissional na área de psicologia, psiquiatria, quando envolve casos de suicídio, que a pessoa está num estado assim, muitas vezes ela vai precisar de remédios mesmo físicos, né? Não despreza isso para depois você não ter culpa, né? Encaminhar, né? Um caso físico, psicológico grave, né? Um problema que você não tenha experiência. Você pode conhecer outra pessoa que seja um conselheiro experiente ou um profissional da área, né? Um caso onde pode não ser sábio, um homem, com certeza aconselhando mulher ou vice-versa. Eu não aconselho mulheres, né? Só se tiver na presença ou do marido ou da minha esposa junto, ou alguma outra irmã do meu lado para poder aconselhar. Então, até aqui nós vimos um pouco sobre aconselhamento e na sequência vamos continuar o nosso estudo, que o Senhor te revele, né, os segredos do coração dele, te dê sabedoria para você crescer nessa área, em nome de Jesus. Amém.